No dia 13 de julho, dia da final do Mundial de Clubes, sai essa fala aqui do Reece James, né? Ele disse o seguinte: PSG é um grande time e tal, mas a gente vai surpreender muita gente. O cara meteu essa, capitão do time, e depois também tem aquela fala do Maresca, que perguntaram pra ele na coletiva se os jogadores dele estariam dispostos a sofrer durante a partida, já que eles não teriam a posse de bola. E o Maresca respondeu: quem disse que a gente não vai ter a posse de bola, né? E até o PSG teve mais posse de bola, mas tomaram um baile absolutamente histórico. Tem aquela frase de que os humilhados serão exaltados, e hoje a gente viu ela ao reverso. Os exaltados, o melhor time do mundo, o melhor time da competição, foi absolutamente humilhado. Querendo ou não, provou um pouco do próprio veneno, e o pior, perdeu a cabeça no final de forma ridícula. Minha aposta pra esse jogo era um 2-1 pro Paris Saint-Germain, tá? Eu achei que os caras iam ser campeões, mas realmente o Chelsea começou muito bem. Os 10 primeiros minutos ali foram de pressão dos Blues e mais posse, inclusive, deles, né? Teve esse lance que com 7 minutos o estádio inteiro praticamente gritou gol, que vai uma bola do João Pedro ali no meio da área. Ele faz um pivô dando uma bola de letra pro Palmer aqui na entrada, e daqui pro Palmer é pênalti. Ele manda a bola que passa lambendo a rede e ela meio que bate na rede e fica um pouquinho presa assim por um segundo, né? Por trás do gol assim. A torcida achou que era gol, cara. Realmente passou muito perto. Era o primeiro sinal do Chelsea. Depois daqui o PSG dá uma melhorada. Eu acho que foi o único momento na partida em que eles tiveram duas chances de gol em seguida, assim, que parecia que realmente eles estavam reagindo. Só parecia, né? É uma bola que o Doué recebe vindo lá do Fabian Ruiz. E quando ele pode chutar pro gol pra fazer o gol, né, ele tá com condições aqui, apesar do ângulo tá um pouquinho fechado, ele resolve tocar pra trás e dar o gol, acho que é pro Kvara, né, que tá entrando por ali. Só que o que ele não esperava é que o Cucurella, né, que fez um excelente Mundial aí, mais uma vez uma excelente final, acabou conseguindo interceptar. Ele leu a jogada perfeitamente, né, e conseguiu meter o pé na frente e travou esse passe. É a famosa jogada que tu passa pro lado e entrega pro cara só empurrar pro gol vazio, mas o Cucurella, que já tinha salvado um gol contra o Fluminense em cima da linha, vocês lembram que seria 1-1, né, se eu não tô enganado, aqui ele salva um gol que poderia ter mudado a história da partida. Se o PSG faz 1-0 aqui, talvez as coisas seriam diferentes, né? Como é que a gente vai saber? Aí depois tem mais a bola do Doué, que o goleiro Robert Sanches vai muito bem. O Doué recebe de fora da área, ele finaliza e o Robert Sanches mete um bração de ferro ali pra conseguir catar, né, cara? Mas a partir daqui o PSG desmonta completamente quando sai o primeiro gol do Palmer. E, cara, a tática do Maresca, né, ela foi muito complexa, assim. Eu achei que teve vários detalhes importantes. Por exemplo, no começo, quando o PSG pegava a bola, o Chelsea dava uma pressionada em cima, uma marcação mais dura, mais pesada. Teve um momento em que o Vitinha, por exemplo, pegava a bola aqui, tocava, ia se movimentando e o Enzo Fernandes colava nele pra não deixar ele jogar, né? Então teve algumas movimentações de marcação interessantes assim. Zagueiro do Chelsea saindo pra pegar, então o Dembélé fazia a movimentação na frente da área, vinha o Chalobah, saía da linha de zaga e entrava no meio campo pra colar no Dembélé. Coisas desse tipo, né? E se o PSG pressiona em cima, o Chelsea começou a encontrar espaços mandando bola um pouco mais longa. Não diria ligação direta, não diria chutão, mas às vezes com essa bola passando voando pelo meio campo ou nem passando. E o primeiro gol sai assim, ó, Robert Sanches direto essa bola aqui pra ponta direita. E aí, como não era o dia do PSG, o melhor lateral esquerdo do mundo atualmente, Nuno Mendes, né, simplesmente tem uma falha bizarra, porque ele perde o timing de cabeça, a bola acaba ficando com o Malo Gusto, ele tenta cortar, o Beraldo consegue salvar, mas depois ele toca pro Palmer, e do Palmer ali, se ele errou uma vez, na segunda ele não erraria, né, ele dá um tapa safado no cantinho do Donnarumma, brilhante o gol do Palmer ali, e que depois ele faria praticamente igual. Coisa de uns 10 minutos depois, né, tem mais uma bola que é muito semelhante, cara. Essa aqui foi o Cole que mandou pra ele. Ele mandou lá do meio campo, ó, o Cole aqui saindo quase como se fosse um volante com a bola, né? Manda a jogada lá no Palmer, o Palmer segura, domina e puxa pra dentro. E o cara que faz a função muito importante aqui é o João Pedro, que ele faz essa corrida, aqui vocês estão vendo, né? E no que ele corre pra passar pra receber a bola, o Vitinha vai um pouco nele, então desconcerta um pouco a marcação, e o Beraldo também tenta fechar aquele lado. Nisso, abre-se esse buraco aqui no meio, né? Pro nosso querido Palmer carregar por ali. E aí, meu amigo, praticamente do mesmo jeito e do mesmo lugar onde ele fez o primeiro gol, ele faz o segundo. Aquela tacada de sinuca perfeita, maravilhosa, 2-0 pro Chelsea, né? Não tinha como. Aqui eu tirei uma screenshot só pra falar do goleirão Robert Sanches, que nem é unanimidade no Chelsea. O Chelsea contratou 300 goleiros lá, porque justamente não confiava no Robert Sanches, né? Que chegou a perder a posição em determinados momentos, mas hoje ele fez uma final praticamente perfeita. O cara saiu de líbero, ganhou todas pelo ar, fez defesas monstras, ainda ligou o ataque do primeiro gol. Então a atuação dele como goleiro foi brilhante hoje, né? E mais brilhante, obviamente, foi o Palmer finalzinho do primeiro tempo. Cara, olha a liberdade em que ele recebeu aqui. A gente elogiou muito o meio-campo do PSG, de como eles são polivalentes, né? De como o Vitinha
é o cara que é o volante que sai jogando, uma qualidade de passe impressionante, como o Fabian Ruiz e o João Neves meio que se movimentam o campo inteiro, conseguem marcar, mas também chegar na frente. É um meio campo fantástico. A gente elogiou os caras aqui nos últimos 6 meses, basicamente, né? Mas hoje o que o Chelsea soube jogar atrás desses caras, e de que quando o Palmer pegava a bola, a gente não via nenhum desses caras conseguindo chegar em condições de roubar a bola do Palmer, foi brincadeira, né? Então o Maresca armou o time ali de uma maneira que eles conseguiram superar essa marcação do meio campo do Paris de forma brilhante. Vale lembrar que o Paris tinha tomado um gol só no Mundial inteiro, tinha sido aquele contra-ataque do Igor Jesus lá, tá? Foi só aquele. E aí foi o Chelsea meteu 3. Bom, o Palmer com essa liberdade aqui, né? O cara não vai perdoar. Passa o João Pedro, o passe do Palmer é perfeito no meio da zaga aqui, e João Pedro também. Vou te falar um negócio, né, cara? Saiu na cara do gol com plena confiança. Tinha metido aqueles 2 golaços contra o Fluminense. E mete uma cavadinha pra cima do Donnarumma pra fazer 3 gols em 3 jogos. Ele chegou no meio do Mundial, nessa janela de transferências que pegou o Mundial pela metade. E aí o bicho chegou, jogou bem contra o Palmeiras quando entrou. Depois destruiu o Fluminense. E agora foi muito, muito bem também contra o Paris Saint-Germain. Eu não montei a minha seleção do campeonato ainda não, mas eu acredito que não estaria errado quem colocar o João Pedro como centroavante titular da seleção do campeonato, não. 3-0 pro Chelsea, um PSG desmoralizado que simplesmente não conseguia se encontrar. Os pontas que vem jogando tão bem, né, o Doué e o Kvara completamente sumidos, Dembélé mal pegava na bola, o Vitinho errando passes, os caras completamente sem ideias e neutralizados, cara. E quando rolava uma eventual chance que eles conseguiam criar, aparecia o Robert Sanchez, né? Essa aqui é uma bola que o João Neves, ele acaba desviando de cabeça, acho, né? E o Robert Sanchez vai buscar no cantinho ali. E aí, primeiro tempo foi assim, acabou 3-0. Ai, ai. Bom, segundo tempo começa, Robert Sanchez mais uma vez fazendo um milagre, né? Porque tem essa bola que vem da direita, acho que é do próprio Doué. E essa aqui foi a chance mais clara de gol, talvez, do PSG na partida inteira, porque a bola vem perfeita pro Dembélé. Ele dá o desvio perfeito também, e o Robert Sanchez faz uma defesa miraculosa. Realmente não era o dia do Paris, né? Se fosse contra o Atlético de Madrid isso aqui, se fosse contra o Real Madrid, tinha entrado 2 vezes essa bola, tinha contado 2 gols. Mas hoje, meu amigo, o Dembélé não se acreditou e o resultado foi isso aqui. 55 minutos de jogo, a torcida do Chelsea que compareceu em peso no estádio, né? Realmente dava pra ver que tinha muito mais torcedor do Chelsea lá. Cara, os caras gritando olé, mano. Pensa, o PSG, mano. O PSG até ontem tava destruindo o Real Madrid. Tava todo mundo babando pelo PSG, né? Que destruiu a Inter de Milão, destruiu o Atlético de Madrid, destruiu o Real Madrid. E de repente, né? Acho que talvez nem o mais otimista torcedor do Chelsea poderia imaginar. Os caras estavam colocando o PSG na roda. Teve um momento do jogo que eu achei muito interessante também, que o Chelsea, quando tinha uma necessidade de contra-atacar, uma oportunidade de contra-atacar, às vezes passava no meio campo e segurava um pouquinho, voltava a bola e tal, pra manter a posse e não permitir que o PSG conseguisse recuperar rapidamente. 57 minutos, vai embora o Kvara, completamente apagado na partida, né? Me lembrou aqueles maus momentos do Kvara, depois daquele momento de explosão dele, em que descobrem que botando 2 pra marcar, um por fora e um por dentro, em cima dele lá no Napoli, eles conseguiram neutralizar o Kvara. E ele não conseguiu fazer muita coisa. Saiu o João Pedro, o impacto que ele teve nesse Chelsea no Mundial é bizarro. Eu não tenho certeza se o Chelsea teria conseguido bater o Fluminense daquela maneira e o PSG dessa maneira aqui. Se fosse o Nicolas Jackson no lugar, não tenho certeza. Creio eu que não, beleza? E aí o Dilep, que entrou no lugar do João Pedro, entrou muito, muito bem. Na verdade, ele entrou, ganhou uma ali na correria, né? Tirando do Beraldo e mandando um tirambaço no ângulo que o Donnarumma foi catar. Foi uma bola maravilhosa. E depois mais uma que o Beraldo comete um erro. Cara, o Beraldo, ele, assim, foi um downgrade muito grande em relação ao Pátio, que tava suspenso pra esse jogo. O Pátio vinha formando uma dupla com o Marquinhos perfeita durante a temporada. E o Beraldo hoje teve pelo menos uns 3 momentos de falha ali, mais ou menos, que causaram problemas pro PSG, né? Ele claramente não... Creio eu que falta um pouco ainda pra ele tá no nível de ser titular dessa equipe, né? Ou talvez falte muito. Ele tentou brigar com o Dilep ali, perdeu, né? E aí o Dilep saiu na cara do gol, só que ele acabou finalizando um pouquinho errado. A bola passou muito perto. E aí vem o momento que o PSG começou a perder a cabeça. Os jogadores já vinham tretando, já tinha tido uns empurra-empurra durante a partida, já tava tendo umas animosidades ali. Quando o Cucurella, que a gente sabe que é um cara que gosta de provocar, foi vítima que ele dá uma trombada no João Neves e o João Neves cai no bait. O time do PSG tava sem inspiração e os caras começaram a ficar nervosos, começaram a querer criar confusão. E o João Neves aquele foi muito garoto, foi infantil de uma forma bizarra, porque ele puxou o cabelo do Cucurella.
E aí é o seguinte, né, rapaziada? Puxada de cabelo não está nas regras do futebol. O que acontece, tava pesquisando aqui, né? O Cucurella já teve o cabelo dele puxado outras 2 vezes, né? Uma pelo Romero do Tottenham, em que o Romero não foi expulso, e outra pelo Jack Stephens do Southampton, que puxou a cabeleira do Cucurella e foi expulso. Né? E o que diz a regra não fala nada sobre puxada de cabelo, mas o juiz pode interpretar de 2 maneiras. Se ele interpretar que foi uma conduta violenta, aí o juiz pode dar vermelho e o VAR também pode chamar para ele expulsar, né? Se foi considerado que foi um puxãozinho mais de leve, que não é uma conduta violenta e sim um comportamento antidesportivo, aí vai um amarelo, beleza? Tá sendo explicado aqui, eu vi em 2 páginas diferentes explicadas aí por especialistas. Portanto, vai depender da interpretação do juiz e também do quão forte ele considerou que foi a puxada de cabelo, e também se estava no lance ou não. Por exemplo, uma coisa é tá disputando espaço com um cara e tu puxa o cabelo dele. Outra coisa é como o João Neves fez aqui, né? Que tava completamente fora do lance, a bola tava lá do outro lado do campo, ele pegou e puxou de propósito assim. É um negócio complicado porque, tipo assim, é uma babaquice completa puxar o cabelo do outro, né? Mas ao mesmo tempo, é uma conduta violenta. Foi uma puxada assim pra arrancar o couro cabeludo do maluco? Não. Foi uma puxadinha assim, foi mais uma provocação. Creio eu que o vermelho, ele é um pouco criterioso, um pouco exagerado. Mas o fato é que o João Neves foi infantil, garoteou, brincou com o perigo e foi pra rua, irmão. Não fez muita diferença, porque sinceramente o final do jogo não aconteceu lá grande coisa, né? Mas foi pro VAR, foi expulso, nem reclamou, e o jogo acabou assim, cara, com uma masterclass do Maresca, que é um técnico que até no próprio Chelsea foi contestado durante a temporada. Os torcedores do Chelsea não estavam 100% satisfeitos com o cara. Ele ganhou a Conference League, mas é uma competição que meio que era quase obrigatório o Chelsea chegar no mínimo na final, porque o nível deles pro restante de praticamente todos os adversários da competição era um nível muito gigantesco, né? O Chelsea não tinha um elenco pra jogar Conference League, mas jogou e ganhou. Existiam torcedores antes do Mundial que queriam o Maresca fora, né? E no final das contas ele acabou melhorando esse Chelsea durante o Mundial. Foi um time difícil de ser batido, o Flamengo ganhou do Chelsea, é verdade, né? Mas foi um time que foi muito competitivo, que teve momentos excelentes ali, em que mesmo que não empolgava, se mostrava sólido. E chegou na final pra pegar o time que tava todo bambambam, todo melhorzão, não sei o quê, e meteu um 3-0 com uma tática perfeita, explorou as poucas fraquezas do PSG que poucos tinham conseguido explorar, né, recentemente aí. Foi eficiente também na hora de fazer os gols e matar essa partida, e obviamente ele tá de parabéns aí. O Chelsea é um clube muito curioso, cara, porque parece que eles estão sempre numa montanha russa. É difícil tu ver o Chelsea lá em cima por muito tempo ou lá embaixo por muito tempo. De vez em quando eles saem das crises direto pra títulos, né? É muita doideira. Então, antes do Thomas Tuchel, né, tava aquela marasmo, aquela coisa horrorosa lá no Chelsea. Aí chega o Thomas Tuchel, em 6 meses ele organiza a casinha, transforma o time numa defesa sólida pra caramba e ganha a Champions League, né? Aí depois agora o Chelsea vinha de mais um momento horroroso e de repente ganha a primeira Copa do Mundo de Clubes nesse formato de Copa, né? Vai vestir o adesivinho ali por 4 anos de campeão do mundo. Então é muita doideira, é um clube realmente curioso, né? E agora certamente o Chelsea vai entrar para a próxima temporada com uma expectativa maior do que seria se eles tivessem perdido esse torneio, se eles tivessem caído nas quartas, alguma coisa assim. Porque agora os torcedores do Chelsea estão pensando que eles são o melhor time do mundo, que eles podem ganhar do PSG, eles vão querer disputar o título da Premier League. Eles estão prontos para disputar o título da Premier League? Aí é outros 500, a próxima temporada dirá. Feio pra caramba que acabou o jogo, os jogadores do Chelsea comemorando e os do PSG começaram a brigar. Eu não sei o que rolou, quem falou o que pra quem provocou quem começou, quem não começou, não ficou nada claro. Só sei que tava todo mundo se empurrando, se pegando de porrada ali. E o mais triste, cara, é que eu fiquei muito decepcionado que, pô, o Luiz Henrique, um cara bacana pra caramba no futebol, né, velho? Um cara que tava muito em alta aí depois de fazer esse PSG jogar uma bola absurda. Mas ele tá lá no meio da treta e em vez de separar, ele foi lá e empurrou o João Pedro, né? Deu uma empurrada ali, acho que a mão dele resvalou na cara do João Pedro. Negócio assim, tipo assim, um técnico nunca pode fazer isso, né? Ainda mais considerando que um cara, sei lá, de 50 e poucos anos, experiente, tanto jogador quanto treinador. O Donnarumma também tava fora de si. Quando o João Pedro cai no chão, o Donnarumma vai lá xingar. Eu não sei se o João Pedro falou alguma coisa, mas o fato é que os jogadores do PSG perderam completamente a cabeça, como se eles não estavam esperando tomar uma lapada, né? Eles achavam que eles eram o melhor time do mundo, que eles iam lá, iam ganhar e tinham direito de ser o time mais foda. Tomaram uma lapada, não souberam lidar, perderam as estribeiras e foram, no final das contas, maus perdedores. Eles foram elogiados a temporada inteira por ser supostamente o PSG dos humildes, o PSG mais coletivo e tal. E agora, meu irmão, eles terminam tomando uma lapada numa final e ainda partindo pra agressão ali de forma vergonhosa, né? Palmer melhor da partida, acho que não tem discussão, né? 2 belos gols, uma assistência perfeita também. E olha, cara, o que ele dobrou pra marcar, eu nem falei isso aí, né? O que ele dobrou pra marcar
pelo lado direito do campo para ajudar o Malo Gusto e, por exemplo, ajudar a anular o Kvara. Foi uma grandiosidade. E do outro lado, também não falei, mas o Pedro Neto, cara, ele fez um papel híbrido de ponta e lateral hoje. O Pedro Neto, quando o Chelsea atacava, tava ali aberto como um ponto esquerda, e quando o Chelsea recuava de verdade, ou seja, quando o PSG conseguia furar a primeira linha de pressão, e aí o Chelsea dava uma recuada e o PSG trocava a bola e tal, o Pedro Neto chegava a fechar como quinto homem da zaga, como lateral esquerdo, para ajudar a neutralizar o Doué. Então, cara, taticamente, isso aí funcionou pra caramba. O Pedro Neto se doou demais na marcação ali, conseguiu se desdobrar pra fazer esse trabalho híbrido e acabou conseguindo fazer uma partida taticamente muito importante. Vocês podem ver que o Chelsea foi muito superior, né? 2 de gols esperados contra 0.5, finalizações certas. O PSG até teve mais, olha que surpresa, cara. Chances claras, 3-1, né? E o placar aí foi absolutamente justo pelo que foi a partida. Um PSG praticamente irreconhecível, perto de outras atuações que a gente viu os caras terem durante essa temporada. E tá aí, né, o que talvez seja o troféu mais lindo do futebol mundial. Hoje em dia, não essa coisa de balão que eles inflaram aqui atrás, esse que o Reece James tá levantando. E aí, cara, foi muito engraçado essa cena aqui pra quem viu, né? Porque tá lá o Infantino, o presidente da FIFA, obviamente tentando tirar todas as gotas possíveis desse evento, que ele considera que é seu, né, que ele criou aí, que ele considera que foi um grande sucesso e tal, cabe discussão. E o próprio Trump, deve ser o primeiro jogo de futebol que ele assistiu na vida, né? Ele foi lá assistir. E, cara, eles levam a taça até o Reece James. E o Infantino indica pro Trump, né? Agora a gente sai. E o Trump, cara, obviamente, não é bobo, né? Ele pega ali e aproveita aquele momento pra sair na foto. O cara fica do lado do capitão do Chelsea, cara. E o cara levanta a taça junto, velho. O Reece James olhou pro lado, ele não se acreditou. Ele olhou pro lado e ficou segurando. Eu acho que ele perguntou, tipo, tá, posso levantar a taça? Ele não vai sair, não? E aí foi e levantou. E o Trump ali se aproveitando pra sair na foto, cara. A gente fala muito de como na Copa do Catar, né, na hora de levantar a taça, teve o Messi com aquele traje. A gente fala muito de sports washing, mas o que a gente tá vendo aqui, né? Um político usando o esporte, obviamente, pra aparecer e pra melhorar a sua imagem. É o quê? Qual é o nome disso? Meus caros, um mês de Mundial, foram 63 partidas, se eu não tô enganado, né? A gente fez o quê? Uns 40 vídeos, pelo menos, aqui de pós-jogo, de tudo que é jogo, cara. E, velho, eu agradeço muito a vocês por terem acompanhado comigo, tranquilo? Eu vou acabar soltando mais alguns videozinhos aí sobre coisas que eu queria falar sobre o Mundial e tal, alguns temas pra gente discutir, mas em geral foi muito bacana o apoio de vocês, teve muita gente nova chegando, se você for novo também, seja muito bem-vindo. E seguimos assim, né, depois do Mundial eu vou fazer mais alguns vídeos, vai ter uma pausa e aí voltamos na próxima temporada com os pós-jogos aí de sempre, beleza? Valeu demais pelo apoio, tamo junto, parabéns aos torcedores do Chelsea aí, que agora vão ser considerados campeões mundiais por 4 anos seguidos, olha que doideira, né?